Sabias que somos feitos de partes? Hoje venho falar-vos aqui um pouco sobre o que são essas partes, o que é necessário termos uma reflexão sobre isso, porque o ser humano foi criado para se desenvolver, tal como a vida. Se pensarmos há 10 anos atrás, houve uma evolução até agora, assim como durante todo este percurso, desde que existe, vida, há uma evolução, há um movimento, um crescimento. E nós, seres humanos, também temos isso. Se pensarmos como éramos há 5 anos atrás, com certeza estaríamos numa fase muito diferente do que somos agora. E isso é o que compõe o ser humano. Portanto, nós nascemos como um bebê, essa é uma parte nossa que está ativa e que vai ter uma repercussão em nós. A forma, por exemplo, como nascemos, a nossa chegada a este mundo, como é que fomos recebidos, vários aspectos podem nos influenciar para toda a vida. Isso é uma das partes que está dentro de nós. Depois vamos crescendo e temos a fase de criança, onde muitas vezes absorvemos situações como traumas, que ficam de forma inconsciente, que também nos vão afetar. Chegamos à adolescência da mesma forma, acontecimentos, situações que foram marcantes, que vão ter uma repercussão mais tarde. Chegamos a adultos e na fase adulta, conforme o ser humano vai também crescendo em consciência, vai notando que em cada ano há uma percepção de haver um aspecto em si, pelo menos, de alguma mudança. Olha, quando nós não tomamos atenção e não refletimos sobre estas várias partes que nos compõem, muitas vezes essas partes vão sair de forma automática. Quando, por exemplo, nós temos um trauma que foi vivido na infância ou na adolescência e, de repente, como adultos, vivemos uma situação que inconscientemente ativa essa memória. Então, nós vamos ter formas de atuar perante essa memória que é avivada. Vamos ter maneiras de estar diferentes. Por exemplo, podemos criar uma capa de proteção, onde podemos ter reações excessivas, podemos ter reações que possam, no final, eh, aquelas reações que nós no final podemos dizer, eu não sou assim, não consigo entender porque reagi assim, nem parecia eu. Muitas vezes acontece de dizermos isto. Isto para vos falar de que o ser humano é constituído por muitas partes. Nós não somos apenas um ser que tem uma característica ou uma personalidade, não. Nós vamos, ao longo dos tempos, vamos adotando novas personalidades. É como nós nascermos como eh, uma nus e de repente começamos a vestir roupas. E essas roupas são o que chamamos de máscaras que ao longo da vida vamos criando. Ora, hoje estou aqui para falar-vos sobre a importância de começarmos a refletir, a procurar, às vezes ajuda até, para começarmos a remover essas máscaras, porque essas máscaras vão ditar a nossa vida, vão ditar a felicidade na nossa vida, a paz, a abundância, tudo aquilo que nós queremos alcançar pode ser eh, bloqueado por essas máscaras que nós fomos criando ao longo do tempo. Também quero falar-vos de três pilares que vão moldar a nossa vida e que são três pilares que
devemos constantemente, eh, se não até todos os dias, eh, questionar-nos. Esses três pilares são a mentalidade, o ambiente e o posicionamento. A mentalidade trata-se daquela parte, da nossa consciência que evolui ou não é? Eu costumo dizer que devíamos procurar aprender algo todos os dias, para todos os dias podermos crescer um bocadinho, tal como a vida se desenrola desse movimento de ir surgindo cada vez novas coisas, também dentro de nós, deveríamos ter todos os dias uma nova percepção. Então, a mentalidade vai estar muito associada aos pensamentos, à programação que trazemos, às crenças, e tudo isso deve ser olhado. Então, aquela pessoa que não busca crescer um pouquinho todos os dias, podemos dizer que essa pessoa está morta em vida, porque ela não está de acordo com esse movimento de crescimento, de evolução, esse movimento evolutivo. Então, há que todos os dias procurar eh, tomar consciência sempre de algo. E como é que se faz isso? Por exemplo, observando, chegar ao final do dia e fazer uma retrospectiva do que foi o nosso dia, focando não no que nos fizeram ou que tudo o que surgiu no exterior, mas aquilo que nós vivemos interiormente. Como é que eu atuei, quando estava com determinada pessoa? Como é que eu falei com determinada pessoa? O que é que eu senti nesse momento? Que atitudes é que eu tive? Isto é cultivar uma mentalidade, que é algo que é imprescindível, vai moldar a nossa vida e por isso eu aconselho sempre também a que busquem respostas. E buscar respostas, eh, é seguirmos com os exemplos daqueles que nos chamam a atenção. Há muitos terapeutas, há muita gente nas redes a partilhar eh, vídeos, a partilhar conteúdos que nos fazem refletir. Então vamos começar a olhar para isso tudo de uma forma mais aberta. Não digo para estarem conectados às redes constantemente, porque isso também acaba por ser o estar num mundo que não é real, mas aquelas pessoas que nós seguimos e que realmente nos inspiram, procurar, ok, hoje vou ouvir esta pessoa, o que é que ela tem para mim? E ouvir. E quando fazemos isso, muitas vezes temos a mensagem que precisávamos para esse momento, para esse dia. E também a busca de conhecimento passa por fazer cursos, fazer formações, procurar uma consulta, terapia, quando necessitamos. Depois temos um segundo pilar, que é o ambiente. O ambiente vai moldar tudo. Dizem até que o ambiente molda o nosso ADN. O ambiente trata-se daquele espaço de convívio onde nós estamos com pessoas. Por exemplo, o ambiente do nosso trabalho, o ambiente familiar, o ambiente que temos dentro da nossa casa, com as amizades, tudo isso são ambientes. Acontece que os ambientes também se poderiam eh, chamar de campos de pensamento. Porque num ambiente onde existem várias pessoas, existe também uma frequência invisível de todos os pensamentos. Muitas vezes a forma como nós pensamos, a mentalidade, também está influenciada pelo campo, pelo ambiente onde nós estamos. Então, se queremos também eh, moldar a nossa vida num sentido positivo, temos de ter uma atenção a que ambientes costumamos estar, com quem costumamos estar, partilhar, eh, porque isso vai ter uma grande influência na nossa vida. Se, por exemplo, estamos num ambiente onde há muita discussão, onde há muita revolta, raiva,
não se admirem se depois vamos sentir a mesma coisa, mesmo que às vezes não tenhamos até uma razão para tal, mas vamos acabar por sentir. Eu, como mãe, posso dizer-vos que numa fase difícil da minha vida, o facto de o meu interior estar em revolução, com tristeza, com revolta, com raiva, com isso tudo, por mais que eu escondesse e não quisesse transparecer para os meus filhos, mal eu entrava em casa, em pouco tempo eles mostravam exatamente eh, esse turbilhão que estava dentro de mim. E como é que me mostravam? Eh, eu chegava, estavam numa postura calma, a brincar, e de repente tudo mudava e ficavam impossíveis, e aquilo era só um espelho da energia, do ambiente que eu trazia para dentro de casa. Graças a Deus consegui encontrar o caminho e posso dizer que o meu ambiente agora é de paz. Então, posso muito bem também ajudar-vos nesse sentido, a que procurem estar nos ambientes certos, porque não é só sobre nós, é sobre nós e os nossos, é sobre nós e aquelas pessoas que nos rodeiam. Se nós não tratamos o nosso ambiente, acabamos por estar a trazer de um lado para o outro energias, emoções, atitudes que não são propriamente nossas, que vão influenciar os outros. Então, este é o segundo pilar. E o terceiro pilar é o posicionamento. Posicionamento trata-se de como é que eu me posiciono na vida, mediante o que eu creio que sou. Quando perguntamos a alguém quem essa pessoa é, muitas vezes ouço as pessoas dizer ou o seu nome, eu sou a Isabel, ou eu sou terapeuta. Portanto, as pessoas identificam-se ou pela profissão ou pelo nome, ou até pela sua postura como mãe, eu sou mãe, ou sou pai. eh, e muitas vezes as pessoas não refletem sobre o que é que realmente elas são, porque muitas vezes temos uma ideia eh, que já vem de ensinamentos, de crenças, do exemplo que tivemos no nosso sistema familiar, os nossos pais, avós, onde a profissão, o nome de família, a posição dentro de casa seria o auge, daquilo que nós somos. Mas nós somos muito mais do que isso, somos algo muito mais profundo. E então, esse posicionamento na vida, vai estar de acordo também, com a mentalidade, com a forma como nós pensamos ou o que queremos, que seja a verdade, e também com o ambiente que nos vai moldar. Então, estes são os três pilares que vão moldar a nossa vida. São três pilares que estão na base do nosso sucesso, na base da plenitude, da felicidade, e que nós vamos trabalhar já no próximo domingo na repetição da Masterclass o chamada Alma neste mundo em transição. E hoje estou a trazer-vos isto, porque acho que é importante e é urgente que cada vez mais nós possamos crescer. Então, para crescer, uma das coisas que é necessário fazer é parar e voltar para dentro, não para o exterior. Normalmente as pessoas procuram terapia, procuram ajuda quando estão a viver um movimento exterior. Um movimento que lhes foi provocado, onde elas se sentem mal, se sentem magoadas, revoltadas e esquecem-se de que o primeiro movimento é o voltar para dentro, ouvir o que existe dentro de nós. Então, uma dos movimentos que vamos fazer nesta masterclass é ouvir esse chamado interno, o chamado da alma, ouvir as mensagens e as mensagens que existem neste momento presente, neste exato momento. E todas as pessoas vão ter mensagens, quer sejam pessoas muito mentais ou não,
através de alguns exercícios sistémicos, vamos ter respostas para as questões que possam estar aí a necessitar de serem olhadas, de tomar atitudes, de fazer escolhas, de avançar. Portanto, não se esqueçam, eu gosto muito de usar provérbios. Então, aquilo a forma como nós pensamos vai moldar o nosso futuro, a nossa vida, onde eu coloco os meus olhos, aí estou eu. E os olhos têm uma relação também com o foco com a nossa mente, não é? O que está na minha mente faz com que os meus olhos vejam as coisas de determinada forma. Também ambiente. Diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Os ambientes vão criar, vão moldar a nossa vida. E o posicionamento, se nós não tomamos uma atitude, se não nos posicionamos, alguém o fará por nós. Então, deixo-vos aqui estas dicas e hoje terminamos as inscrições nesta masterclass. Brevemente avançarei com outras, mas não queria passar sem deixar-vos aqui esta última oportunidade, porque realmente todo o feedback da primeira edição é incrível, que não houve ninguém que não tivesse essas mensagens e que ainda hoje, a reverem, porque estes encontros são gravados, as pessoas têm o potencial de a possibilidade de voltar a ver o encontro, tem também o manual, e ao ver uma segunda vez vão tirar novamente mensagens, porque há coisas que no presencial, quando estamos no momento, não conseguimos ver tudo. E depois, quando vamos assistir com calma, vamos apanhar muito mais. Deixo-vos aqui então este convite. Hoje, à meia-noite, terminam as inscrições. Um abraço, Talma.